Estamos de volta para o segundo tempo do nosso bate-papo com Beto Guevara no Resenha com Helena Bazejo, da RDK Comunicações. Você já segue a gente? Você já curtiu nossas páginas no Facebook, no Insta, no YouTube? Vão lá, prestigiem a gente que a gente está trabalhando para tentar sempre levar o melhor para você. Nós terminamos o primeiro tempo aqui do bate-papo falando do sonho do Beto em trazer de volta o Estrela Futebol Clube. O Elton já comprou a ideia aqui. Eu acho que esse assunto merece mais espaço. Conta pra gente qual é o teu projeto, um pouquinho do teu projeto, quem sabe a gente já acende a ideia aí em cabeças que podem apoiar. Primeiramente, o que eu penso, né, Helena? A gente está há muitos anos já na frente do futebol aqui, da base, né? E a gente sabe que tem muita menino para ser lapidado, né? E não é da boca para fora, os professores que nos acompanham, que a gente se enfrenta aí, sabe, né? Agora o menino tá no Inter, agora o Rian Antony foi para lá. Já estava no Juventude, aquela vez eu levei ele para fazer teste no Fluminense, que a gente até fez reportagem para os jornais, e agora ele foi para o Inter. Quarta-feira eu estou indo levar uma menina para o Inter, através do David. Como é que é o nome da menina? É Maria Eduarda Fink, da Glória. Descobri lá na Glória, no interior, lá, que eu estava falando, né, que a gente está... É diferenciada? Diferenciada. Que é uma menina muito... Ó, até meninas a gente descobre aqui. Não, o futebol feminino hoje está em alta também, né? Graças a Deus, assim, as meninas estão ganhando oportunidade, sempre tiveram essa paixão também, né? E antigamente era um pouquinho, né? Tinha um pouquinho de preconceito. Hoje, graças a Deus, as meninas também estão podendo jogar futebol da mesma maneira que os meninos, né? Mas esse sonho vem disso, né, Helena? De a gente saber que tem muitos meninos que não ganham oportunidade, ou muitas vezes esse desafio de ter que morar longe de casa, se afastar dos pais também é preocupante, né? Então a gente tem esse sonho de, quem sabe, um dia tu poder dar essa oportunidade para os meninos em casa, né? Treinam, vão dormir com a sua mãe, com seu pai, e que a gente consiga, então, através de uma liga que a gente tem também regional de escolinhas, conseguir, né, pegar os melhores e dar oportunidade para os melhores realmente, né? E quem sabe aí futuramente, né, através de um esforço coletivo de pessoas que gostam de futebol, que queiram se envolver, né, na cidade de Estrela, como eu sei que aqui no Lajadense também, nessa retomada, também foi feito um grupo grande de pessoas, onde cada um ficava responsável por pegar mais 10 e assim criar uma corrente, né, para poder reerguer. E a gente tem essa missão, então, né, de tentar achar pessoas que queiram abraçar esse projeto. Isso não é um projeto para 3, 4 pessoas, né? Para tu reerguer de volta, assim, tu tem que ter no mínimo um trabalho de 20 a 30 pessoas, né? Onde todo mundo consiga, de alguma forma, contribuir, seja de forma jurídica, né, de federação, né, de a parte técnica de formação, os advogados, enfim, né? A gente precisa de todo um corpo, assim, para poder começar a pensar em sonhar, reabrir o Estrela. Mas o sonho existe, né? É uma coisa que a gente sabe que é a longo prazo. Eu tenho nosso amigo lá, o Carvão, trabalhou no Novo Hamburgo, trabalhou como treinador, foi responsável pela base, ele também tem Estrela, tá dando sopa lá. E aí eu estou tentando, então, juntar alguns esforços, assim, né, de pessoas qualificadas para a gente, quem sabe, já começar só com a base agora, né? Começa já o Estrela Futebol Clube Sub-15, Sub-17 e vamos ali, vamos indo, tocando. E a partir do momento que a gente sentir que de repente daria para entrar numa divisão de acesso, por que não, né? Eu acho que seria muito importante para a região, acho que a nossa região já tem um aporte, né, muito grande de escolinhas para alimentar essas equipes, mas também já financeiramente, né? A gente vê a Estrela Lajada numa crescente aí, né? Teria que conversar também com os responsáveis aí das prefeituras também, né, para ver se a gente consegue organizar um campo, montar uma estrutura, enfim, né, mas estamos aí, né, com esse sonho, esperando aí, quem sabe, futuramente poder realizá-lo. Para quem não é da região, Estrela Futebol Clube, Lajeado e Estrela são duas cidades separadas apenas por um rio, e Estrela Futebol Clube e Clube Esportivo Lajadense têm histórias riquíssimas, riquíssimas. O lajadense ainda consegue se manter. O Estrela está desativado há bastante tempo, sem futebol, e
é fantástico essa união o que essa união dos dois poderia gerar. A sede, o campo do Estrela está inviável, não tem mais como ser aproveitado, né? Inclusive eu estive passando lá agora essa semana, né? E a gente vê que infelizmente essa parte da história que não tem mais como resgatar, né? Uma área ali que pega enchente com isso, eu ia dizer que era uma cota alagável. baixa, né? Então é um local assim que não daria para investir. Infelizmente fica só na memória, né? De quem já viveu ali, quem já jogou ali, quem participou. Eu fui em 1983 ver o Grêmio jogar lá, ganhou 1-0. Eu era pequeno, eu tinha medo de foguete, eu se agarrava na perna do meu avô ainda, meu avô era vivo ainda, vai pistola. E são histórias que vão ficar com muito carinho na lembrança, né? E o Estrela Futebol Clube, a última vez que ele apareceu, se eu não me engano, foi através também da família Guevara, né? O Gustavo puxou a frente em 2004, se eu não me engano. 2004, 2005, acho que foi. Teve 2 anos, né? E depois aí, né, como te falei, foi feito de maneira errada, na minha opinião, né? Com empresários de fora, prometendo 1001 coisas. A gente já viu que é uma... A gente sabe como é que funciona esse gente já viu que é uma receita que não dá muito certo, né, Beto? Que geralmente os clubes que tiveram essa experiência ficaram numa situação pior depois, né? Eu em 2009 eu tive o prazer de trabalhar com um lajadense bem estruturado já, né? E a gente via assim que as coisas funcionavam, em termos de alimentação, alojamento, né? A preparação da gurizada, a gente treinava todo dia, então a gente tinha todo um planejamento bem organizado, né? Até eu acho que é o seu Elton, que é o da STR lá. Elton Fischer. O Elton Fischer era o nosso coordenador, o diretor. O Nico era o meu coordenador, né? Então a gente tinha uma equipe bem qualificada também aqueles anos ali, né? Batia de frente, ganhamos de Grêmio e de Inter aqui dentro de casa, eu lembro. Florestalzinho entupido de gente. Muito orgulho de poder fazer parte, né, da reestruturação do Lajadense, né? Para mim também é motivo de muito orgulho. Eu morei 15 anos em Lajeado também, eu gosto muito de Lajeado. Eu até sempre digo que toda vez que eu venho para Lajeado, meus amigos lajadenses me tratam até bem demais. Né? Nossa, eles têm um carinho muito grande pela história que a gente construiu, né? Como atleta, como pessoa. E eu sou sempre muito abraçado pelos lajadenses, né? Da mesma forma também me sinto, né, com muito carinho em relação aos meus amigos e à cidade de Lajeado também. Mas o Estrela está sendo elaborado um livro, né? Pois é, a história do Estrela vai ser contada lindamente, está sendo contada lindamente pelo Alex, da Eletrocel, inclusive. Ele tem um material fantástico, gente. Quem esperem para ver as coisas maravilhosas que o Alex tem, que isso é um alento que vai ficar, se o Estrela não voltar no molde que ele era, vai estar retratada como o Lajadense também tem a sua história dos 100 anos. É fantástico que o Alex está construindo. Isso é muito bonito, Helena, porque a gente também, eu tive o prazer, agora estou trabalhando também na prefeitura de Estrela, né, para reativar o futebol amador, os intercomunitários, que é muito bonito, ano passado foi um sucesso, vai ter edição esse ano de novo. Grande evento. E aí eu tive o prazer de organizar a festa de 90 anos do Estrela Futebol Clube. Foi muito emocionante, assim, a gente fica, assim, vendo, no caso da minha família, o meu avô nas fotografias, né, o avô dos meus amigos, e ver que realmente o Estrela teve uma história muito linda, né, na década de 40, depois na década de 60, 70, depois teve a geração da década de 80 ali, né. Então, assim, para nós que vive ali na cidade, sempre teve contato com as pessoas que fizeram parte, hoje está lá o Preguinho, os netos dele jogam na minha escolinha, um deles é muito talentoso. Isso é fantástico. E, sabe, aí tu conecta tudo, assim, né? O tempo, o espaço, as pessoas, as gerações, a gente vê que o Estrela ele tem muita coisa legal mesmo que a gente não pode deixar de se apagar. O Estrela, por exemplo, teve um treinador, o Frota, lembra do Frota? Ele era tão apaixonado pelo Estrela, como não dava oportunidade para ele voltar a treinar, ele fundou o Estrela Rio. Inclusive eu estive lá, passei 3 ou 4 dias com ele, pela paixão que ele tinha do Estrela. Inclusive com o distintivo do Estrela. igual. Eu tenho camisetas na minha coleção do Estrela Rio. E era pela paixão do que ele Estrela. ficou do Estrela Futebol Clube, o Frota, que agora é falecido, né? Elton. Infelizmente. Mas o Elton, ele proporcionou uma viagem do Elton para o Rio de Janeiro para conhecer o projeto. Nossa, fantástico isso. Ele tinha paixões, ele gostava muito aqui da região também. E o Beto que levantou taças no futebol amador. Quem viu o Beto jogar, né, Elton?
sabe que ele tinha intimidade Eu com só a bola, fotografei né? ele. Eu só fotografei. Sim. Quando eu não olhava o jogo, Não vi se era um bom. grande jogador que, como muitos, não seguiu carreira porque o futebol é mais ou menos que nem artista. Tu tem que estar no lugar certo, na hora certa, no dia certo, às vezes até na hora certa para seguir carreira. A gente conhece muitas histórias de jogadores. E tu também desistiu porque, que nem tu disse, tu é apegado da família. E essa história no futebol amador, antes de falarmos dos teus meninos, da Estrela do Futuro, essa tua história no futebol amador, conta uma parte, conta um pouco dela para nós, que sabe, Bom, a gente sabe que tem muita coisa. Sim, tu sabe que eu comecei então com 14 anos, né? A época que terminou o futebol de escolinha, a gente foi então jogar o futebol de campo. Só que aí, na época de jogar segundinha, a gente tinha que acordar mais cedo, porque a mãe fazia o almoço às 11 horas da manhã, né? Que o jogo era 1h30. E aí foi indo a paixão, né? A gente foi se estendendo, a escolinha morreu, mas a gente deu sequência no futebol amador, né? E aí eu tive prazer de fazer grandes, até por jogar bem, eu era convocado para jogar em boas equipes, né? Então eu tive uma passagem assim muito vitoriosa, né? Onde é que a gente ia, ou a gente ficava campeão ou vice, por jogar em seleções regionais, né? Tive uma passagem de 4 anos em Boqueirão do Leão, onde é que a gente ganhou 3. Tive 2 passagens Com lá quem já. tu jogaste no Lá Boqueirão? no Linha A Linha Moisés, famosíssimo, a Linha Moisés. Aquele inclusive jogava eu, Maravilha, o Roxo, aquela época o goleiro Alex. Subiu uma turma bonita lá. Então, assim, essa passagem foi, tanto é que a primeira passagem antes da vida adulta, né, eu chamou a atenção do empresário para mim jogar o futebol profissional, né. Aí eu interrompi aquele ano para jogar o profissional e quando eu voltei, que eu estava na minha melhor fase, eu não pude jogar porque profissional não pode jogar amador, né? Eu tive que esperar meio ano para poder jogar de novo, mas aí depois então eu fui até os 26 anos quando eu machuquei meu joelho, né? E aí a partir dali eu não consegui mais jogar e como o meu valor como atleta era alto, eu sabia que não ia valer a pena eles me convocar mais. Inclusive uma passagem em Santa Cruz do Sul, o pessoal me chamou e disse, cara, mas não é mais o Beto Guevara que vocês ouviram falar. Eu não tenho. Não, mas só para tu vir no vestiário aqui, eles já... Eu disse, não, então eu vou. E realmente eu fui lá, virei treinador e entrava no segundo tempo. Mas daí já era meu fim de carreira ali, né? Já não estava mais... 26 26 e tu anos. chegaste a fazer cirurgia? Fiz cirurgia. E não adiantou? Mas aí eu já Não tava... aí eu tava com criança pequena em casa... Aí eu queria curtir minha vida de pai, ainda como como professor, a gente trabalha o dia inteiro, aí sobra pouco tempo para a família, né? E como eu te falei, eu gosto muito da família, eu gosto de ter meu tempo com meus filhos, né? Como eu falei, assim, eu tive meu pai muito presente na minha vida em todos os momentos quando eu era criança, no meu lazer, na piscina, na praia. Eu não queria deixar faltar isso para meus filhos, né? Meus filhos. Então a gente procurou ser o mesmo pai que a gente recebeu quando era criança. Sabe o número que ele usava na camisa? Sabe, Helena? O número? O número que tu usava na camisa. De qual time? Não sei, o que eu vi era sempre uma 10. A 10. Sabe que mas eu era número 11. Eu gostava da 11, né? Só que daí quando eu comecei a me destacar mais, eles não, Beto, tem que usar 10, né? E eu fico feliz por essas passagens no Amador, porque a gente aprende muito, né? Porque eu desde pequeno fui um líder dentro da comunidade. Lá na SOS tinha os jogos de inverno, que eram várias modalidades, tinha que ter um líder cada equipe. E eu com 14 anos eles me convidaram para ser líder, eu fui líder durante 6 anos. Então eu com 14 anos comandava uma equipe de 100 pessoas, desde adolescentes até idosos, para jogar o vôlei misto, tinha pádel, tênis. Então eu sempre tive uma liderança. E com 19 anos o Gustavo me deu a abraçadeira de capitão no jogo do Costão, numa semifinal. Eu fiquei muito lisonjeado, né? Porque na época tinha o Nardi, que era o veterano, era o zagueiro titular, o capitão do time, né? Mas eu tive um ano ali que eu estava muito bem, deles por fim deram a abraçadeira de capitão, mas uma responsabilidade muito grande, né, para o menino. Mas a gente teve sempre uma boa educação, a gente sempre procurou dar um bom exemplo dentro de campo, né. Eu fui expulso uma vez só, o Tacha ainda me expulsou porque, Tinha que ser. porque eu estava na reserva e a bola veio na minha direção, ele no clube ali, eu bati na bola para ela sair assim, né, tava no finalzinho, ele queria aparecer, eu acho, ele deu o cartão, mas eu... Não, o Taxa não aparece nunca. Mas a gente Taxa é discretíssimo. Mas a gente sempre teve uma linha assim, né, de casa, como atleta, que é fundamental, né? Tu usar o futebol para fazer amizade. Eu acho que essa é a maior riqueza do futebol amador. Falaste é a amizade, tudo. né? Elton já está encerrando o segundo tempo, gente. 40 segundos. Como falamos. Então tá, nós estamos encerrando aqui esse segundo tempo desse bate-papo maravilhoso com Beto Guevara. Obrigada, Black Sistemas de Segurança e Eletrocel. Em seguidinha a gente volta para falar da fase atual do Beto, que segue sendo no esporte.